Tá ótimo. Sem problema algum. Então, Só recapitulando, né? A gente está no livro Iniciação à Viagem Astral, né? E vai iniciar um novo trabalho, né? E a irmã que nós vamos chamar de 11 é uma irmã de caridade, com uma energia muito fluídica, muito boa, né? E aí inicia o trabalho agora com ela. Então, vamos lá. Vamos passar a chamar a nossa irmã de caridade pelo número 11. Alguns aprendizes nos acompanhavam e a eles era dada muita atenção, correspondendo às suas necessidades. Todos nós conversávamos um pouco com eles, formando assim um clima de fraternidade invejável. Eles, em geral, perguntavam muito no que eram todos atendidos, naquilo que podia ser respondido. 11 estava ao meu lado, mas na hora da partida, ela pediu licença e passou para o lado de Caena, dando-lhe a mão, e partimos em serviço do Cristo. Em pleno espaço, eu não tirava os olhos da irmã, no sentido de observar o cordão de prata que partia da base do seu crânio. Porém, notei que ela, inquieta com a minha observação, falara algo ao ouvido de Caena, que serenamente respondeu de tal modo que eu pudesse escutar também. Irmã, Lancelin é nosso companheiro, cujo trabalho é muito espinhoso. Ele está anotando tudo o que vê e sente, e pergunta constantemente, porque está formando um livro que irá ser editado no mundo em que vives encarnada. Podes ficar descansada, pois ele é um dos nossos. Confia, não há nada demais. Além disso, ele está passando por testes para ver se consolidou a sua reforma interna, que não pode ficar somente na teoria. Não confias em Deus, em Cristo, em nós que somos teus companheiros de muito tempo? Ela sorriu balançando a cabeça e tranquilizou-se. Descemos em uma cidade que muito agradou ao meu coração, Florianópolis. Demos entrada em uma casa espírita. Olhei para os companheiros, faltava 11. Tornei a olhar, não estava também o padre Galeno. Voltei e vi os dois conversando na entrada. Como já ficara estabelecido que em meu trabalho eu poderia ter participação em todos os assuntos, a não ser quando avisado antes, aproximei-me para ouvir a conversa. A irmã não queria entrar no centro espírita por causa da sua formação religiosa. Esse era o seu argumento. Padre Galeno, o senhor me perdoa. Não quero e nem posso censurar a tua entrada nesta casa. O senhor tem condições, mas eu devo me retirar. Eu sou católica, apostólica romana, e não fica bem para mim a ir entrar, sem as devidas ordens da nossa irmã superiora, que tenho certeza não vai me conceder essa permissão. Não estou preparada, desculpa-me. Padre Galeno, meditando sobre o assunto, tomou uma afeição de seriedade e falou ponderando. Irmã, a casa de Deus tem muitas moradas. Não te lembras do que disse Jesus? Pois bem, essa é uma das moradas do Senhor. A diversidade de sentimentos, como existem variadas classes evolutivas, e Deus, sendo todo bondade e amor, não iria deixar de dar assistência em toda parte. Foi como fez o nosso mestre, conviveu com as mais variadas classes de pessoas, comendo com os publicanos, tomando parte em variadas festas de núpcias, onde os convivas se alegravam com o vinho, chegando a multiplicá-lo quando faltou. Conversou com a mulher adúltera, buscou Maria Madalena no antro da perdição, não deixou de orientar o maior perseguidor do cristianismo, Saulo de Tarso. Como nós vamos nos recusar a ajudar onde a necessidade nos convoca em nome deste mesmo mestre? Ela ouviu tudo com humildade e, olhando para o padre Galeno, chorando, falou com meiguice, mas decidida. Padre, perdoa-me. Não posso aceitar o teu convite, mesmo sabendo que o senhor é para mim um anjo. A minha consciência não aprova o desrespeito às regras da casa de que faço parte. Sei que o teu coração vai me conceder permissão para me retirar,
e, para tanto, beijo as tuas mãos e peço desculpas. Eu já estava ali meio agitado por ouvir aquilo. Não era possível tanta humildade, tanto amor, tanta beleza espiritual com tamanha ignorância. A minha mente estava inquieta, querendo perguntar. Naquele momento, Caena chegou junto a nós, sorridente, o que descontraiu um pouco a situação. E Padre Galeno olhou para ela, que abraçou a irmã e saiu para devolvê-la ao lar. Pensei em ir atrás, mas a curiosidade arrastava-me para o centro espírita. Virei-me para o padre para novas indagações, mas ele se antecipou, esclarecendo. Lancelin, a deficiência, meu filho, ronda todos nós. Essa irmã tem ótimas qualidades, tanto que é a nossa assistida, e ela está melhorando. Deve saber algo sobre o condicionamento de regras e ideias do meio onde vivemos. Ela sofre desse mal. Essa auto-hipnose pelas regras da vida apaga o raciocínio e esconde os tesouros do coração. No entanto, o progresso é força poderosa e, no momento exato, a represa não comportará a água da verdade e se quebrará com o empuxo da dor. Achei maravilhosa aquela fala. Padre Galeno continuou. Sim? Sim. Você sabe, vou interromper aqui. Eu estou lembrando da história do... Como é que é aquela história, gente? Vocês vão me ajudar a lembrar. É o eremita, né? O bom samaritano. A história do bom samaritano. Né? Então, às vezes, isso cabe a gente, tá, gente? Porque todos nós temos conceitos e preconceitos. Uhum. Então, a gente, por exemplo, quando uma pessoa está bem vestida, né, e tudo, a gente dá uma atenção maior do que uma pessoa que está menos vestida, menos bem vestida. Quando você depara com uma situação onde uma pessoa é inferior financeiramente, vamos dizer assim, tirando a área da religião, né? Você se coloca superior. Só de você ser um pouco melhor financeiramente, vamos dizer assim. Em termos de religião, isso é muito comum. Sempre a nossa religião é a melhor religião. E está me fazendo lembrar, então a gente não pode, a gente tem que quebrar um pouco os nossos conceitos e preconceitos, né? Esse é o ensinamento aqui. E outro coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos conceitos e preconceitos, com as nossas ideias, né? Nossas colocações, tanto no lado material, que a gente tem os conceitos e preconceitos, no lado da religião, para a gente realinhar os nossos pensamentos, porque todos são Jesus. Então, ninguém é mais bonito que ninguém, e ninguém é melhor do que ninguém. E enxergar Jesus, enxergar Deus, que habita em cada um, a centelha divina, independente do seu credo, né? Independente da sua condição financeira. Diga de Jair. Para tu ver, quando eu comecei a ler com vocês aí esse 11, né, que é essa freira, eu falei assim, sobre minha ótica, tá? Ela preenche todas as qualidades, e lá na frente deu o que deu, entendeu? Então, pegando esse gancho que você falou, como o preconceito ainda habita na gente, sabe? Fica enraizado. Então, por todas aquelas experiências que Jesus, que ele falou ali de Madalena, publicanos e tudo mais, mas ela não via assim, entendeu? O preconceito é muito forte, está inerente e é uma barreira que ela não consegue transpor. É uma coisa muito, muito interessante essa lição. É isso, só. Eu estou me fazendo lembrar aqui agora também do Dalai Lama. Um dia perguntaram para o Dalai Lama, qual a melhor religião? É que te faz crescer, desenvolver. Se qualquer religião ela já te cria um preconceito que a sua é melhor do que os outros, já tem alguma coisa errada, né? Então, continuemos. Desculpa, Lisa. Imagina, fique à vontade, eu só não consigo ver quem levanta a mão para falar. E eu penso nisso também, né? Que um dia, até como a gente estava ouvindo a música,
talvez não haja essa necessidade de haver religiões, né? Porque o que prevalece é o amor, essa conexão com Cristo, é o servir, é o dar a mão para o próximo. Isso deve ser universal, né? Independente da religião, independente dos dogmas. E eu acho que a gente vai caminhar a humanidade, não sei por quanto tempo, mas que um dia não seja mais necessário ter esses dogmas, porque a única lei que vai existir, o único mandamento que vai existir é o que a gente já conhece, né? Amar ao próximo, amar a Deus e amar a si mesmo. Isso. Diga, Djair. Só queria acrescentar uma coisa que eu acho interessante sobre o nosso meio que a gente vive, tá? Principalmente nos kardecistas que torcem o nariz para o espiritismo da matriz africana, de outras coisas mais, entendeu? E com todos os ensinamentos, como você está vendo aí, de Lancelin, do livro Iniciação Espiritual, entendeu? Então, mesmo dessas pessoas que recebem toda essa informação do plano espiritual, mas torce o nariz quando vê alguma coisa de caboclo, preto velho, manjá, e assim sucessivamente, entendeu? Eu vou falar o seguinte, eu já tive isso, e o estudo foi acabando, que os próprios espíritos foram me instruindo, me orientando, entendeu? Me falando, e eu ficava assim de queixo caído como as coisas aconteciam, entendeu? Então, esse preconceito eu já joguei lá pro lixo, entendeu? Tirei isso do entulho da minha mente, graças a Deus. É só isso. É para você ver como é que tudo está conectado. A música preparou para toda essa leitura, né, Elisa? Olha que coisa. Hoje ela me veio forte, assim. Só para a curiosidade de vocês, a Elisa nem sabia em que página estava, então ela não leu antes, não, foi para escolher a música, não. Verdade, não li, não. Foi meio isso mesmo. A música foi uma disruptura. Muito bem, isso aí. Você também falou uma coisa interessante. A música que ela botou foi uma disruptura. É muito interessante, fantástico. Parabéns. Então, está tudo conectado. Está tudo conectado. Então, a gente tem que estar atento a todos os detalhes. E se Lancelin traz isso para a gente, né? Ele estava fazendo um estudo para editar esse livro. Ele estava preparando esse livro. Porque ele via a necessidade de nós aqui, hoje, vencer essas nossas limitações, que é dos conceitos e preconceitos. Vamos lá, Lisa. Continuando. Achei maravilhosa aquela fala. Padre Galeno continuou serenamente. Olha, Lancelin, isso aí está enquadrado na descoberta do grande fisiologista russo Ivan Petrovich Pavlov, Prêmio Nobel da Paz em 1904, que, observando as glândulas de um cão, descobriu uma verdade que age até entre os anjos: o condicionamento das ideias. Condicionamos ideias certas e erradas, dependendo da linha evolutiva a que pertençamos. Nós respeitamos as decisões tomadas por todas as almas, porque somente Deus, o nosso Pai Celestial, pode interferir por saber a hora de ajudar mais. Senti agradável bem-estar no coração e na mente com a conversa do nosso querido sacerdote de Deus. Tive ímpetos de beijar as suas mãos, mas ele desconfiou e me distraiu com outros assuntos. Querendo saber mais, adiantei uma nova pergunta. Por que não levar a irmã a um templo católico ao invés de uma organização espírita? Padre Galeno, com a serenidade peculiar ao seu ser, respondeu com interesse. É justamente para mostrar-lhe situações contrárias às que está acostumada a viver. A lei de Deus é perfeita. No que tange à verdade, o condicionamento mesquinho contra a universalidade, contra o amor, a justiça e a caridade é fácil de ceder lugar. É por isso que as pessoas que estão envolvidas com a mentira temem a verdade. Uma religião que proíbe aos seus profitentes a frequência em outras, e mesmo a leitura de livros que não tiverem a chancela do censor da casa, instintivamente percebes a fraqueza de sua filosofia. Quem está com a verdade nada teme, busca em toda parte o fortalecimento de suas convicções.
A universalidade, meu filho, é por excelência o tema de Deus, mas no mundo, pelo menos no estágio em que se encontra, o egoísmo se veste de amor próprio, como sendo a virtude maior. A lei da reencarnação nos mostra que hoje essa irmã é católica praticante, respeitando todas as regras que lhe foram impostas. Amanhã, ela nascerá no seio de famílias que pensam de modo diferente, como protestante ou espírita. Começando agora a ambientar-se, mesmo em desdobramento, ela passará por uma modificação sem sofrimento. Bendito seja aquele que cede ao progresso sem o concurso da dor. Entramos abraçados no templo espírita, onde era de se notar a grande movimentação de espíritos de todas as classes. Uns beneficiando aos outros e todos ajudando a coletividade. Notei que Caena ia saindo. Toquei em seu ombro e falei: perdoa a intromissão, mas para onde vais? Ela olhou para mim com a candura de sempre e falou com bondade: vou, Lancelã, para o reino que tanto amo, buscar alguns recursos da natureza. Vou colher a essência das flores e pedir a Jesus a transformação das mesmas em medicamentos, os quais devo colocar nas águas fluidificadas. Os nossos pensamentos devem obedecer ao esquema de somente ajudar, onde quer que seja, para que o progresso com Deus mude em breve a terra de provação para um mundo melhor, onde o amor se configure com a maior amplitude. Fiquei meditando e ela se afastou acenando a mão, levando consigo 5 dos 30 e um encarnado que nos acompanhavam em treinamento, naquela noite em estado de desdobramento. Tornei a entrar no salão e comecei a sentir a responsabilidade de uma organização como aquela. Reencarnados haviam em 100 e tantos, mas desencarnados passavam de 800, cada qual com problemas diferentes. Não temos tempo a perder, comentou Miramês, e foi distribuindo serviço para todos nós. Padre Galeno tomou uma área que requeria mais paciência. Iria conversar com os espíritos que, quando no mundo, foram católicos e que acompanhavam seus parentes ou amigos em situações difíceis. Quando eles viam o sacerdote, cediam à evidência, e assim ele foi arrebanhando almas com a ajuda de Celes, que o fazia mais presente à visão dos espíritos inferiores. Caena encarregou-se da fluidificação das águas. Cele, Fernando Abílio trabalhavam na limpeza psíquica dos encarnados. Miramês e eu estávamos examinando todos os casos para tomarmos as providências necessárias. É bom salientar que não invadimos residência alheia. Miramês e Padre Galeno já eram familiares àquela casa espírita, e os dirigentes da mesma nos colocaram à vontade, pedindo-nos a cooperação que estivesse ao nosso alcance. Eles se sentiam felizes com a presença do nosso guia espiritual, por resolver muitos casos emaranhados com muita facilidade, pela sua esticada experiência nas linhas do tempo e do espaço. Nós éramos 7, porém os trabalhadores da casa, com responsabilidade com a mesma, eram 32, que logo se juntaram a nós na expansão do bem, em nome do nosso divino mestre. Alguns dos que nos acompanhavam em desdobramento também trabalhavam. Outros ficavam somente aumentando suas teorias nos campos que as suas capacidades lhes permitiam agir. De vez em quando vinha à minha mente o caso da irmã de caridade que tinha voltado. Era realmente uma história curiosa. Comecei, mesmo no trabalho, a aproximar-me de Caena e lhe perguntei ao pé do ouvido: Caena, por que levaste a 11 para sua casa? Por que ela não foi sozinha para o lar, ou então ficou por aí em estado de sonho, como só acontece com os que dormem? Caena, ocupada na sua química benfeitora, sorriu sem prejuízo para o seu trabalho de enriquecimento da água e falou com bondade: Irmão Lancelã, a saída astral consciente, ou no exercício para a consciência, é um pouco diferente da libertação pelo sono comum. O encarnado não pode sair sozinho, nem voltar sem um guia desencarnado com experiência em tal assunto.
Levei nossa irmã com todo o carinho que ela merece e a fiz acordar, para que depois pudesse dormir no estado natural e descansasse na paz de Deus. Veio-me outra pergunta. E o que ela sentiu ao acordar? Quais os primeiros pensamentos? Lembrou-se de tudo o que se passou na viagem? Nem sempre as pessoas se lembram de todo o ocorrido, Lancelot. Nossa irmã lembrou-se vivamente que encontrou um padre bondoso e que beijou as suas mãos pedindo suas bênçãos. Recordou-se de que, em certa hora, chegaram a uma casa em cuja entrada ela parou, duvidosa que o mesmo sacerdote não entrara, mas ficou do lado de fora, esperando os que ali estavam para as devidas advertências, que ela não teve coragem de assistir às lutas ideológicas, pedindo para se retirar, o que ele logo concedeu. Por fim sorriu, agradecendo a Deus, porque no momento do seu medo apareceu um anjo e a levou para acordar. Caena sorriu com mais fulgor e disse-me que o anjo que a levou. E terminou com bom humor. Se os anjos soubessem disso... Ali dentro daquele tempo era um festival de luzes e cores. Os encarnados que comandavam a sessão espírita liam os livros e os comentavam em seguida. Música suave despejava no ambiente uma paz que nos confortava a todos. Pensei no quanto seria bom se pudéssemos usar recursos científicos para tornar visíveis essas cenas aos encarnados. Seria um deslumbramento e encerraria de vez a discussão acerca da sobrevivência da alma e da possibilidade de sua comunicação com os homens. A razão não pode negar os fatos. Tentei mais uma pergunta. Então, ninguém pode sair sozinho em corpo astral, precisando sempre da assistência dos guias espirituais? Lancelot, em quase tudo existe exceção. Claro que os espíritos de alto porte espiritual podem sair, quando encarnados, em viagens astrais conscientes, sem que haja ajuda de outros, pois eles já dominam por completo todas as suas faculdades. Como no caso de reencarnação, grandes missionários ao voltarem à Terra, por vezes não precisam de quem os ajude na difícil operação de atar os primeiros laços na hora da concepção. Eles mesmos o fazem, sem maiores dificuldades. Porém, esses casos não são comuns, entendeste? Agradeci a Caena a sua cooperação, aliviando a minha ânsia no aprendizado, e logo entreguei as mãos à obra, onde todos já tinham começado a trabalhar. 3 médiuns trabalhavam em psicografia com grande serenidade e vi que até nas pontas dos lápis chegavam brilhos e cores da luz emanada da fusão mediúnica. Eles estavam em treinamento, mas já tinham granjeado certos valores. Miramês percebeu os meus pensamentos e me acudiu com seus límpidos argumentos. Lancelot, Deus sabe a hora de agir com meios infalíveis. Na Terra já existem condições para que possamos nos manifestar visivelmente para as massas, mas isso depende da ordem do alto, onde as grandes inteligências são conscientes do momento decisivo de agir. Vamos ficar aqui, Elis? Podemos.